Oi, pessoal. Esperar vocês irem entrando aí, eu já vou chamar a Eleusa também para continuar. Aí, pessoal, e para quem não conhece, então, quem tá chegando agora, quem já tava aí, sigam o perfil da doutora Eleusa, tem bastante conteúdo legal lá, ela tá fazendo lives aí quase diariamente. Essa é a segunda de hoje, né, doutora? Segunda. A Desde segunda de novembro hoje. que eu venho com esse projeto, querendo fazer esse projeto, e eu nunca tinha feito nenhuma live. A advogada mineira me convidou para fazer uma. O dia que ela me convidou para fazer uma, eu fiz 30 de uma vez. Falei, vamos lá. O marido Então tá vamos, quase né? me largando aqui de tanta live. Ela não tem tempo nem para Pô, fazer nada comigo mais. legal, mas que bom que tá adicionando. Legal. Também tô aprendendo aqui, tá sendo uma experiência bem bacana da gente trocar aqui. Que legal. É Não, muito bom, né? A gente aprende muito. Quando você acha que vai ensinar alguma coisa para alguém, eu, pelo menos, hoje eu já aprendi um monte aqui. Já tá, e vou anotando, ó, gente. uhum. Caderninho e caneta na mão aí, pra vocês anotarem todas as dicas. Eu também tô notando as dicas aqui, ó. Também peguei as dicas da doutora Uma Eleusa. coisa que um fala clareia um processo da gente, uma coisa que você estava com muita dúvida. Exatamente. E uma coisa que eu sempre comento, assim, por isso eu gosto bastante de escrever, eu escrevo lá pro blog, foi um dos motivos pelos quais eu me afastei, assim, do dia a dia da advocacia, assim, frequente, fico hoje no cálculo jurídico, porque eu gosto de explicar, eu gosto de dividir, assim, conhecimento, e toda vez que eu paro para explicar uma coisa de novo, assim, eu vejo, às vezes a gente descobre uma forma melhor de explicar, a gente descobre uma forma que pra gente, nós mesmos compreendemos melhor o que a gente estava falando, assim, às vezes várias coisas que eu expliquei, assim, às vezes em casos de atendimento, né, no cálculo jurídico que eu auxilio, escrevendo pro blog, eu vou explicar um negócio de novo, falei, nossa, olha, agora eu consegui explicar isso muito melhor, tipo assim, vou usar isso de novo, vou usar isso mais, vou lá atualizar um post. Então isso faz bastante diferença mesmo. Por isso que a gente gosta É bastante, né, de muito bom. dividir conhecimento. Mas que legal essa experiência das suas lives aí. A Ana Paula ali comentando, a Paula do Trabalhista também, que não sei se você acompanhou já os conteúdos dela também, mas é nossa parceira ali, né, a gente faz a parceria ali previdenciário trabalhista, os posts sempre tentam conversar um com o outro, e bastante conteúdo legal também para quem é da área trabalhista. A gente pode comentar aquela do divisor mínimo, o que você acha, beleza? Já que a gente já está estendendo um pouquinho. Comenta que até eu vou aprender esse negócio aí, porque eu já estudei, e o negócio parece que não entra muito bem na minha cabeça. Aquele negócio tem um monte de mês, você vai ter que ver o que acontece lá dentro, então conta para Pode nós aí. deixar. O divisor mínimo é 60% de todo o PDC, né, dos meses do PDC, tá? Então, isso faz diferença, tá? Às vezes o pessoal calcula 60% da quantidade de salários e vai ficar errado o divisor mínimo, tá? Então, ele é 60% do PBC. Tem um post de como calcular a RMI, que tem, assim, exemplo por exemplo, assim, de como calcular o divisor mínimo. Tem umas exceções, assim, que é de cair o queixo. Então, confira também lá no blog. Bastante coisa legal. E, bom, divisor mínimo na reforma da Previdência e na revisão da vida toda. Vou matar esses dois temas aqui. Eu lembro que a Lei traz, não sei se ela está aí ainda, mas ela comentou que ela também está escrevendo um post sobre isso. Eu vou comentar assim por cima o entendimento que a gente adotou, e inclusive isso está no cálculo jurídico, né? Quando você faz o cálculo lá, já segue essa premissa. E para que vocês entendam por que também, né, o divisor mínimo, a gente interpretou que o divisor mínimo não é aplicado na reforma da Previdência, né, nos benefícios após a reforma, né, nas regras de transição, na regra nova, e por que ele também não é aplicado na revisão da vida toda, tá? Que nem eu estava comentando, onde que está o divisor mínimo? Ele está no artigo no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 9876 de 99, que é a regra de transição, né, que trouxe a regra do PDC de julho de 94 até a DIB. Tá? Então, é nessa lei, né, nesse artigo que está explicando o divisor mínimo. Lá, esse artigo, ele dá uma definição de salário de benefício, e foi um salário de benefício que, né, foi criado como uma regra de transição para quem já era afiliado, né, antes. Né, eu já estou explicando a revisão da vida toda, não tem jeito, né, a gente sempre volta na explicação. Então, para quem já era afiliado antes de 99, beleza? Então, quem era afiliado antes de 99, passou a ser aplicada essa regra de transição do PDC. Beleza, o divisor mínimo, então, ele está dentro dessa definição, dessa regra de transição. Ele foi criado para essa regra de transição. Na reforma da Previdência, se a gente olhar o artigo, na Emenda Constitucional 103 de 2019, se a gente olhar lá o artigo 26, você pode passar ele a limpo, assim, ir voltar e ler toda a emenda, porque eu li toda a emenda constitucional, não tem divisor mínimo. E uma forma mais simples ainda é você dar um Ctrl F lá né, no site do Planalto, abre lá, dá um Ctrl F, procura o divisor, não existe essa regra lá. Então, ó, só está realmente no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 9876 de 99, e ele é específico, né, dessa regra de salário de benefício, dessa regra de transição. Por isso, a gente entende que ele não é aplicado na reforma da Previdência, tá?
E por isso a gente entende também que ele não é aplicado na revisão da vida toda. Porque a base, né, o fundamento da revisão da vida toda é o artigo 29 da Lei 8.213, que é o artigo que tinha ficado lá, né? E lá no artigo 29 não tem, né, não tem divisor mínimo. Então, na revisão, né, então o divisor mínimo é só para a regra de transição. Para a regra definitiva ou permanente, né, como é chamada a regra da revisão da vida toda, o divisor mínimo não é aplicado. Então, por isso, né, porque ele é uma regra específica de salário de benefício da regra de transição prevista na Lei 9876 de 99. Então, é esse o fundamento, é por isso que o divisor mínimo não é aplicado na revisão da vida toda, e pelo mesmo motivo, ele não é aplicado para emenda constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência. Tá? Essa é uma interpretação que a gente fez, é uma interpretação justa, né, porque estraga, assim, a renda mensal de muitos segurados, assim, derruba bastante, assim, então, por isso que ele não é aplicado. E o próprio INSS, quem está observando aí a loucura das alterações legislativas nos últimos dias, na portaria 450, né, que saiu essa semana, e também no ofício circular lá de 64, acho, que saiu no finalzinho do ano, nessas duas normas administrativas, o INSS também não cita o divisor mínimo, e tem professores, inclusive, que são procuradores do INSS que ajudam, né, o INSS fazer essas interpretações administrativas nesses... Porque se você olhar essas portarias do INSS, elas são processos administrativos que eles estão discutindo entre os órgãos do INSS como que eles vão interpretar. Então, tem participação de alguns professores conhecidos que são procuradores federais, né, do INSS, que participam dessa discussão e colocam a interpretação deles. E um desses professores, eu acompanho e vi pelo livro também entendeu que não é aplicado o divisor mínimo. Tá? Então, a gente tem respaldo, inclusive, né, no professor que é procurador federal, que a princípio poderia fazer uma interpretação pior, né, e influenciar o INSS por isso. Então, deixando essa questão de divisor mínimo, ficou de fora, e o INSS está ciente disso, assim, e poderia vir uma ideia poderia vir uma lei ordinária, de novo, né, agora uma lei federal, a lei que vier regulamentar a Previdência e criar, né, fazer uma reforma da reforma ali, que é o que se espera, né, que nem aconteceu depois da emenda constitucional de 98, veio a lei 9876 de 99, agora tem nossa reforma de 2019, emenda 103 de 2019, pode ser que venha uma nova lei ordinária, ou uma lei que altere a 8.213 e faça lá aquele famoso emaranhado legal, né, que uma lei altera outra e vai entrando, e uma revoga a outra. Eles deixaram muita coisa lá, né, lei de explorar sobre. Tem 1 milhão dessa frase lá na emenda, né? Não tem nada definido e determinado, lei de explorar sobre, lei de explorar sobre. Exatamente, daí dá margem, e isso inclusive dá margem para a gente aplicar alguns entendimentos mais favoráveis ali da 8.213, né? Isso dá para a gente discutir, vai ser tema de outra live, se a gente entrar nisso agora, a gente vai ter um material que está vindo aí também, comentando um pouquinho disso, mas dá margem para algumas interpretações mais favoráveis, e depois a gente vai comentar mais disso daí. Bom, acho que dessa parte, então, do divisor mínimo já passamos. Depois, confira os nossos materiais. O livro comenta lá, se estiver faltando alguma coisa para atualizar. É bom que nem a gente vê pelos comentários e lembra que tem que atualizar, porque às vezes a gente trata o mesmo assunto, né, em lugares diferentes. A gente corre para atualizar tudo, mas às vezes fica algum para trás. Então, a gente conta com vocês, comentem, deixem comentário nos materiais, que ajuda bastante a gente. Aproveita, gente, é um material muito bom. O cálculo jurídico é muito bom, o material que eles disponibilizam, o programa de cálculo, eu gosto muito. Eu falo que eu tenho um problema sério, que eu me afeiçoei com esse programa e agora eu não quero nem experimentar outro. Eu queria experimentar, mas eu me afeiçoei, é um problema sério. E você podia falar para nós um pouquinho também de liquidação de sentença, porque eu acho que eu tenho algumas dúvidas e com certeza os nossos colegas aí devem ter bastante dúvida. Gente, coloca essas na tela, senão eu não vou falar sobre isso. Como que é fazer assim, né? Coraçãozinho na tela. Coloca o coração na tela. Vamos adotar, vou falar pro pessoal do CJ, nas próximas lives a gente vai adotar essa também. Pode, Leuso, roubar o seu bordão, dar coraçãozinho na tela. Excelente. Muito legal. O pessoal pedindo curso. O curso presencial agora está no momento que está meio difícil, mas cursos online a gente tem preparado, a gente tem conversado, então aguardem, vou deixar a promessa aqui. Mas a gente vai procurar também trazer mais, né, conteúdo aqui pelas lives. E, gente, leiam o blog, às vezes, agora é o momento que dá para separar, às vezes a gente sabe que
é difícil ler um post inteiro, porque a gente trabalha para fazer um post completo, mas agora a gente está no momento que a gente consegue separar um pouquinho, né, tá com às vezes um pouco mais de tempo livre, separar um tempinho para estudar. E é o que a gente falou lá no começo, a gente entender premissas básicas dos cálculos previdenciários, tipo, conceitos simples, né, dos mais simples, salário de benefício, que a gente comentou aqui para explicar o divisor mínimo, você não entende a diferença de salário de benefício e RMI, não dá para entender a revisão da vida toda, não dá para entender o divisor mínimo. Então, confira no blog, porque tem explicadinho, né, conceito por conceito. Olha o pessoal chegando aí, seus fãs estão vindo aí já, estão chegando mais tarde, mas estão vindo. Então, pessoal, confira, né, confira lá no blog, tem bastante material, separa um tempinho para estudar lá. Vamos lá. O que mais que a gente estava... liquidação, né, você pediu. Bom, sim, eu separei duas aqui para a gente comentar, explorar mais, depois a gente vai anotando as perguntas ali e explora mais até nos próximos materiais. Vamos lá. Eu separei duas, então uma que a gente comentou aqui esses dias, da execução invertida, que na verdade é o seguinte, a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, né, Leusa? O que é a execução invertida? Né? O nome parece estranho, às vezes me lembra, né, um termo meio estranho assim, mas é uma rotina que se criou quando a Fazenda Pública é devedora, principalmente, né? Você vê a jurisprudência bem em cima dos casos que a Fazenda Pública é devedora, e basicamente se entende que tem que deixar um espaço para a Fazenda Pública cumprir espontaneamente a obrigação, tá? Então, e o INSS, como Fazenda Pública, né, ele também, né, entra nessa regra e abre esse espaço para cumprimento espontâneo da obrigação. Então, a gente foi lá, entrou com a ação, venceu o processo, conseguiu a sentença, o INSS recorreu, ganhamos o recurso, aquela luta, né, aquela luta de, às vezes, vários anos tramitando ação ali, trânsito e julgado. Aquele momento feliz, maravilhoso, que a gente gosta, né, gostoso ver o trânsito julgado, né, de um caso procedente. E chegou a hora da liquidação, que muita gente tem medo, e acaba deixando o INSS assumir o protagonismo da liquidação, da execução, e o INSS tem uma vantagem por isso. Daí vem o conceito da execução invertida, porque abrindo esse espaço para ele cumprir espontaneamente a obrigação, se o INSS vai lá, apresenta o cálculo, e ele mesmo paga, tipo assim, e você não discorda, ele paga, ele foge da condenação de honorário de sucumbência, né? Honorário de sucumbência na execução, tá? Existe honorário de sucumbência na execução também, não só os da condenação, tá? Quando a gente está falando ali em procedimento comum, que já tem, né, na primeira instância, depois pode ter a majoração na segunda instância, né, no procedimento comum, no juizado não tem, né, na primeira instância, mas julgamento na turma recursal pode, né, condenar em honorários. Além desses honorários do procedimento comum, a gente também tem honorários, né, na liquidação, né, na parte hora da execução da sentença, né, do cumprimento de sentença. Então, quando a INSS se antecipa e apresenta os cálculos, ele escapa da condenação de honorário de sucumbência, tá, que está lá no 523 do CPC, tá, no parágrafo 1º. Nunca é aplicada a multa, né, para a Fazenda Pública, mas os honorários de sucumbência ela pode ser condenada. Então, é isso que é a execução invertida. Assim, de uma forma mais simples ainda, só para a gente entender, por exemplo, quando a gente é credor, né, se a gente tem algo para receber, é a gente que vai cobrar. Desde mandar uma mensagem para o WhatsApp para o amigo ali, falando, né, você está me devendo R$100, né, aquele que eu te emprestei, me dê, né, me devolva, né, me pague, desde uma dívida mais completa, vai cobrar um contrato de aluguel, alguma coisa assim. Inclusive o CJ agora tem também, né, não sei se você viu, só aproveitando para comentar, está com alguns cálculos de liquidação civil, né, cálculos civis também, inclusive liquidação civil, estou só fazendo parênteses aqui. Mas, voltando ao exemplo, quando a gente cobra alguma coisa, a gente que apresenta o valor, certo? Do que a gente está querendo cobrar. Então, por isso que esse nome, né, parece um bicho de sete cabeças, mas não, por isso que a execução é invertida. O INSS, que é o devedor, ele que apresenta o cálculo, ele que está dizendo para você quanto que ele te deve. Ele chega e fala, peraí, eu que estou te devendo, eu vou falar o valor. Entendeu, gente? É bem de forma bem... Tá, e daí quando que aplica os honorários? O pessoal já fez uma pergunta ali, já vou deixar claro. Quando se aplicaria os honorários, então? Então, se o INSS tem esse prazo para fazer o cumprimento espontâneo da obrigação, foi lá, apresentou o cálculo, você não tem nada para discordar, aí não é aplicado, tá? Honorário de sucumbência, nesse caso não. Quando que, né, você consegue essa condenação? Se o INSS, no prazo inicial que foi dado para ele fazer o cumprimento espontâneo da obrigação, ele passou esse prazo,
inclusive se ele pediu prorrogação, é discutível, né, a gente poderia pedir essa condenação, se o INSS pediu prorrogação do prazo, porque não tem essa prorrogação, acaba sendo uma prorrogação que os juízes dão por resolução interna do tribunal e não, né, com previsão legal. Então, se ele pediu prorrogação, se passou, né, decorreu o prazo, você vai, assume protagonismo na execução, e por isso é importante saber os cálculos, apresenta os cálculos de liquidação, e, nesse caso, né, o judiciário entende, né, que é aplicado os honorários de sucumbência do artigo 523, tá? Isso também, tá, daí tem uma outra ressalva, desde que seja uma condenação que seja paga por RPV, tá, de 60 salários mínimos, porque daí tem o artigo 534, se não me engano, do CPC, que fala que daí não aplicaria os honorários, né, se for em caso de precatório. Tá, então, dando uma pincelada nessa questão da execução invertida, é basicamente isso, é essa a dica. Então, sempre que a gente assume esse protagonismo, o INSS, o INSS atrasou, não pagou, pediu prorrogação, a gente vai, apresenta o cálculo, a gente assume de volta, então a execução, a gente reinverte ela, a gente põe ela no rumo original, tá? Às vezes é difícil, tem o pessoal comentando, às vezes é difícil ocorrer, né, o INSS, dependendo do lugar, é bem diligente, apresenta os cálculos, mas pode acontecer, inclusive nesse momento agora, né, com paralisação e tudo mais. E tem outra vantagem também, se a gente, aí, né, mudando um pouco o cenário, sem ser execução invertida, se a gente se antecipa, apresenta os cálculos antes, e o INSS pode simplesmente concordar e pagar o que a gente entendeu devido, mas ele pode também discordar e daí entrar em impugnação, e você, com os fundamentos certos, vai conseguir defender seu cálculo, né? E daí sim, de novo, daí sim, é mais recorrente, né? Com a impugnação, você vai ter impugnação também no horário de sucumbência da execução. Então, tá aí, são dicas que fazem diferença, porque 10% ali do valor principal, dependendo do caso, faz uma diferença assim, gigante assim, pros honorários, e é importante, é uma contraprestação justa ali que a gente tem também por conduzir o processo, né, dessa fase da execução também. São Paulo, eles são bem rápidos, assim, já deu a sentença, já apresenta o cálculo, pelo menos nos processos que eu já fiz, tudo já chega o cálculo bem rápido, não dá nem tempo nem da gente... Tipo, isso é uma dica até para aproveitar, por exemplo, nesse momento, não tem tanto prazo para cumprir, os prazos estão muito longe e tal, por exemplo, a gente pode pegar lá na relação de processos, lá no processo eletrônico, né, dependendo da região, aqui é o EPROC, acho que vocês usam PJE aí, né? Tem o EPROC também? Sim, PJE. E fazer uma limpa lá dos casos de liquidação de sentença e ver quais os INSS não apresentou, ou se perdeu algum prazo, entendeu? É o momento que a gente consegue parar para fazer essa análise com mais cuidado. Às vezes, numa dessas, a gente até cria essa rotina, né, de fazer essa revisão dos cálculos sempre, né, dos processos sempre, para ver se o INSS comeu barriga ali, perdeu o prazo, ou mesmo para assumir e assumir o protagonismo da execução para conseguir mais honorários. É uma boa dica. A gente tem bastante conteúdo no nosso blog também sobre liquidação de sentença. Tem muitas dicas práticas, eu vou comentar mais uma aqui. São dicas práticas assim, que dão segurança para analisar. Eu estava comentando com a doutora Eleusa, eu tive alguns cálculos, tipo assim, tinha cálculos de liquidação antes de entrar no cálculo jurídico, mas assim, o tanto que eu analisei aqui internamente, assim, eu aprendi muito mais, assim, eu comentei lá no começo da live. Eu achava que eu entendia de cálculos, mas na prática, assim, eu vi que tem muito mais coisa para explorar, e são coisas que eu falei, são coisas que a gente pode dominar, que não parar e estudar e aproveitou. Gente, o blog, vou mandar o link aqui, mas está na descrição. Agora a gente também tem o arraste para cima, né, no nosso perfil, a gente conseguiu esses dias aí. Mas tá lá depois de 10 mil seguidores, você consegue esse arrasta para cima. Eu queria um negócio desse, você falou, você não pode ainda não. Tem algumas perguntas, eu não sei se a gente já passou. Deixa eu ver aqui. O pessoal está anotando aqui também. A Rosane perguntou aqui, né, de quando o segurado tem contribuições no teto, mas a renda é bem superior e o INSS limita ao teto. Como fica a diferença da RMI e o teto? Olha, quando o segurado, né, o valor máximo do salário de contribuição, né, que é o segurado tem uma atividade, né, que é remunerada, que incide contribuição previdenciária, o valor máximo dele é o teto do INSS que vai ser estabelecido aqui. É estabelecido no
na Lei 813 e tem atualização por portaria, né, todo início de ano. Aquela portaria que sai, que explica qual que é o teto do INSS. A princípio, só vai ser recolhido, né, o cenário ideal seria só, tipo, os recolhimentos sobre a atividade do remunerado segurado é só limitado ao teto. Isso, a gente não pode, né, colocar no cálculo contribuições maiores que o teto. Tá? Inclusive, se, por exemplo, no cálculo de se você preenche lá o salário maior que o teto, o programa já limita para evitar que você cometa esse erro. Tá? Então, a gente não pode ter contribuição maior que o teto. Se tem, acontece na prática, principalmente quem tem atividade concomitante, que daí tem recolhimento em mais de um vínculo, e daí, assim, tem um setor contábil responsável pelo vínculo de emprego dele, ele mesmo faz a guia lá de contribuinte individual dele, e daí não se faz um controle disso, e no fim, no mesmo mês, ele acaba recolhendo bem mais que o teto. Aí, o que fazer nesses casos? Seria um caso de pedir restituição. Tá? Para efeitos da renda mensal inicial, isso não influencia. Tem que pedir restituição dessas contribuições, né, excedentes aí ao teto. E lembrando que você não adianta você pedir restituição anteriores a 5 anos. Só tem que, porque tem a prescrição menor. Respeitada a prescrição também. E aí entra já aí um primo, né, e daí, na verdade, a gente está com um primo do direito previdenciário, que é o direito tributário, e que, né, às vezes, o direito tributário, o pessoal tem medo, assim, na faculdade, né? Eu gostava. Eu gosto. E, assim, para entender previdenciário, precisa saber, né, um pouco, mínimo de tributário, né, Lei 8.212, né, que define a parte do custeio, né, tem que conhecer, dominar, estudar um pouquinho lá também, porque esse tipo de dica, por exemplo, são previsões que estão lá na Lei do 8.212 do custeio. Plano de seguridade do servidor. Recentemente, Lucas, esse é um caso de RPPS, você está comentando? Vai comentando aí pra gente que a gente vai tentando te acompanhar. Vamos seguir na próxima aqui. Estamos fechando essa questão da contribuição do teto, então, por acidente, a gente pede restituição. Tá, essa aqui a gente já respondeu, né, da Sandra. Olha, essa aqui da preparados autos para decisão, né, que perguntaram o que significa preparados autos para decisão na forma do artigo 110K do regulamento da Secretaria do Tribunal de Justiça. Tem que ver o regulamento dessa secretaria específica, tá? Secretaria, é específico, gente. Pode ser que está preparando para fazer um andamento simples, pode ser que está indo para sentença. Tem que ver que cada tribunal tem seu regimento próprio. Né? Exatamente. Tem suas leis próprias lá. Então, quando você vai fazer recurso, por exemplo, você vai ter que estudar o seu tribunal, o tribunal que você vai fazer recurso, para fazer nos moldes daquele tribunal. Não é só fazer de qualquer forma. Então, você tem que estudar, olhar esse regimento aí, o que eles estão falando. O que eles estão solicitando, né? Mas a gente pode voltar mais nesse tema, vamos anotar aí para a gente voltar, comentar melhor, colocar algum conteúdo, tá? A gente pode seguir no próximo aí. O que mais que a gente tem ali anotado? Tem a outra dica espera aí, travou aqui mesmo. A outra a gente já anotaram, mas dá para comentar por aqui. A outra dica da liquidação que eu ia comentar, que a gente tinha preparado aqui, que é uma coisa que a gente vê muito na prática, e que, assim, também está lá no nosso post, né, que fala sobre o guia da liquidação de sentença, tem muita dica prática lá. Mas, assim, se você chegou naquela situação da execução invertida, né, você trouxe o cálculo primeiro, você está na dúvida, não sei se eu analiso, estou com medo, eu acho que não vai adiantar impugnar, a primeira coisa para você olhar é a data base do cálculo, quando os cálculos foram feitos. Né? Se você for fazer seu próprio cálculo, seu cálculo tem que ser a mesma data base, o mesmo mês que o INSS fez o cálculo, porque, assim, os índices de correção monetária, índice é uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida, e é um dos medos do advogado previdenciário, né? Os índices, eles são conforme, né, a data base do cálculo. Então, assim, só de uma forma simples, a gente pega o índice do mês atual e vai, né, juntando, entre aspas, né, a correção monetária você multiplica, os juros você soma com os meses anteriores. Então, por isso, você pegar cálculos com data base diferente, não adianta. Você não vai entender o motivo da diferença. Então, sempre você tem que partir da mesma data base. É uma dica simples, mas faz uma diferença significativa, assim, na prática. E assim que a gente consegue perceber, né, quando a gente analisa os cálculos, quando a gente ajuda da pessoal do suporte, o pessoal incrível do suporte do cálculo jurídico, né, que salva muita gente, né?
A Leusa, né, inclusive, como a Leusa comentou, inclusive, né, que teve alguns casos, né, e às vezes, assim, é normal, a gente comentava conversando antes da live também, né, é normal a gente cometer alguns erros, né, a gente puxou a live para falar de erros comuns dos cálculos, é normal a gente cometer erro, né, é errando que a gente aprende, né, como se fala muitas vezes, então... Você passa uns 3 dias e umas 3 noites em cima do cálculo, e aí você bate, aí você descobre o que você fez. Fiquei aqui fazendo um inicial esses dias do mesmo jeito. Não conseguia achar o erro, e eu falei, meu Deus, o que eu faço? Quando foi no terceiro dia, eu consegui encontrar. Às vezes a gente fica viciado, né? A gente fica focado em uma parte do problema ali, da ação, do cálculo, e a gente acha que não vai ter solução a partir dali, e daí fica insistindo, né? Fica com a visão viciada só naquilo, então às vezes é bom, né? Dar uma desparecida na cabeça, mudar de tarefa, depois a gente volta e a gente descobre o que a gente está vendo de errado. O que mais que a gente pode comentar aqui? Tem mais algumas perguntinhas ali, tem uma que eu achei legal aqui, acumulação de benefícios que superam o teto. Bom, assim, sobre acumulação de benefícios, eu acho que é só legal a gente comentar, aproveitando que, né, fizeram a pergunta. Tipo, agora com a reforma tem uma regra bem específica de acumulação de benefícios. Você também deu uma estudada boa, né? Tá preparando? Pode dar o spoiler aí, está preparando aí? Tá se preparando aí, né? Para comentar mais disso também. E mudou, assim, a regra de acumulação, mas, assim, a regra de acumulação que está prevista na Emenda Constitucional 103 de 2019, ela quando envolve pelo menos um benefício de pensão por morte, tá? Seja ele do RGPS, do RPPS, militar. Se você olhar as regras lá, pode olhar, e isso é importante frisar, porque tem muita gente fazendo confusão, mas pelo menos um dos benefícios acumuláveis ali, que recebe aquela regra que faz aquela limitação por faixa, né? Pelo menos um dos benefícios tem que ser pensão por morte, tá? Aquela regra de acumulação, ela não vale para todas as acumulações de benefício. Pode ser, né, com uma nova lei, o INSS aplique para outros casos de acumulação, mas a princípio, sempre que envolva uma pensão por morte, tá? Então, fiquem de olho nisso. Às vezes tem materiais aí que acabam falando disso de uma forma mais genérica, assim, e acabam levando esse erro, essa confusão. Então, é bom ficar de olho nisso. Importante, Bruna, é importante saber também, assim, porque benefício previdenciário, por exemplo, INSS, você não vai conseguir acumular 2 benefícios. Você acumula uma aposentadoria com pensão por morte. Anterior à emenda constitucional, você conseguia acumular com o valor que fosse. Se fosse as 2 no teto, você podia ter as 2 no teto. O que pode ocorrer, que você pode ter vários benefícios, se você tiver vínculo com prefeitura, regime próprio de prefeitura, regime próprio de estado, regime próprio federal e o INSS. Aí você pode ficar com esses 4 ou 5 tipos de aposentadoria sem ter diminuição no seu valor. Agora, depois da emenda constitucional, que tem essa limitação toda que o Gabriel está falando, que vai por escala, né? Se 2 salários diminui 60%, agora não lembro direito, vai tendo escala. Mas antes da emenda não tinha essa redução. A escalinha ali de 60%, não vale a pena, seria mais fácil ler, mas é 60%, 60%, 40%, 20%, 10%, conforme as faixas de salário mínimo. E é bom lembrar também que as regras de acumulação do benefício, o artigo 124, até procurei aqui que eu não lembrava de cabeça. O artigo 124 da Lei 813, que fala, né, dos casos que não são permitidos acumular, né, benefícios dentro do próprio RGPS, ele está valendo ainda. Né? Então fala lá, não pode acumular aposentadoria, auxílio-doença, mais de uma aposentadoria e abono de permanência não existe mais. Enfim, salário maternidade, auxílio-doença, por aí vai. Né? Esses casos de que não... E é legal a gente ter em mente que esse artigo, né, da Lei 813, artigo 124, ele fala os casos que não pode acumular. Então, nem uma regrinha que a gente fala, assim, um ditado, tudo que não é proibido é permitido. Então, se esses casos que são os casos que são proibidos fazer acumulação, então, os outros casos, o princípio pode, lógico, né, observando aí algumas questões de natureza jurídica, de alguns benefícios, mas, regra geral, se tem isso, e daí a gente pode explorar, daí se for olhar o decreto 3048 de 99, alguns detalhes na instrução normativa também, vai ter outros casos que o INSS limita um pouco mais, mas é um tema legal para estudar, para se aprofundar mais, a gente pode comentar também mais para frente num outro material, fazer uma outra live, né, Deus? O pessoal tá gostando, a gente volta. Vamos fazer. Vamos eu quero. Se mandarem coraçãozinhos, né?
Eu tava super apreensiva, eu tô achando muito bom esse negócio. Que bom, também gostoso. Falamos bastante coisa, né? Fugimos do script, voltamos de novo. Não, a gente Bastante fugiu, pergunta legal, voltou, agradecer o pessoal que está participando, bastante pergunta bem interessante para ajudar a gente. Quando tem pergunta, fica interessante, né, Gabriel? Porque se a gente ficar só falando aqui, talvez a pessoa nem absorva, mas quando ela participe, ela vai tirando as dúvidas que a gente puder. Caso concreto, a gente não consegue, mas consegue dar uma passada por cima para você começar a pensar como é que você vai resolver o seu caso. Perguntaram, acho que a Sandra perguntou, né, que se RPPS e RGPS podem ser acumulados, pode, tá? Né, desde que os cargos, os cargos sejam acumuláveis, né? Um exemplo fácil, assim, para a gente perceber são os servidores de carreira, assim, juiz, procurador, que geralmente pode ter a aposentadoria do RPPS, e ele dá aula fora, dá aula num cursinho, dá aula em algum lugar, como beneficiário do RGPS. Então ele pode ter uma aposentadoria nos dois regimes. Esse é um caso, acho que é o exemplo mais usado, né, Leusa? Eu tive uma médica que eu acho que ela vai conseguir, porque ela já fez em 2, ela vai conseguir, eu acho que 4, porque ela é perita dos peritos federais. E aí ela vai ter federal, municipal, porque ela era da rede municipal, do INSS e do Estado. Ela era dos 4 regimes. Caramba. Aí pode, 4? Né, gente? Você pagou nos 4 e nenhum tem a ver um com o outro. Ou senão você pega o tempo e junta em um que você achar que é melhor. Sim, que são os casos de conversão, né? Tem muita coisa, que legal, né? Esse caso. Ela chegou a completar nos 4 regimes ou ela tinha? Assim, eu não finalizou ainda, porque o que vai ter que fazer? Tá. Ela já aposentou em um que ela não aguentava mais, e aí pegar o período que sobrou e trazer, mas aí tá esperando, porque tem um lugar que ela quer ficar lá de ad até. E um dos cargos. Aí ela quer esperar sair desse para continuar os outros e implementar a idade para aposentadoria por idade no INSS. Regime geral. Que legal, esse é um caso de ouro, hein? E aparece, né, gente? Bem legal. Beleza, não é raro, não. Às vezes aparecem uns casos diferentes, assim, e que requer bastante estudo. É pegar a ação, estudar, ver os dados ali do caso concreto, perguntar, pedir ajuda. E sempre, às vezes, aparecem uns casos mais raros, assim, né? É bem peculiar esse. Eu achei bem peculiar. Que legal. Bom, deixa eu comentar uma última coisa ali. Tinha perguntado da ação no Jeff, que esse tem um post bem legal também, mas eu posso encurtar a história. É bem comum quando a gente entra, isso foi uma prática, verdade, uma história longa assim, mas os juizados federais, eles existem desde 2001, né, eu trabalhei no juizado, isso foi em agora eu lembro, 2011 ou 2012, e foi muito comum, por muito tempo, os advogados simplesmente entrarem com ação no juizado, sem fazer o cálculo, né? Simplesmente jogava ação no juizado e depois descobria lá no final quanto que o cliente ia receber. Inclusive, daí tem um post que eu conto essa história, eu lembro bem, assim, de um caso, quando eu trabalhava no juizado, que o advogado, né, tipo assim, o contador chegou, assim, foi lá conversar com o juiz, mostrou assim, olha, esse caso o colega não fez, o advogado não fez o cálculo, eu fiz aqui agora, descobri que a RMI dá um valor maior, assim, era um valor maior do que a gente imaginava, e os atrasados ultrapassaram o teto dos juizados. E a pessoa, daí como era uma prática comum, e até hoje, tem muito juiz que exige, mesmo se você juntar o cálculo, tem juiz que exige, o termo de renúncia dos valores excedentes a 60 salários mínimos, né, para entrar com ação do juizado. Eu acho que, assim, seria um documento dispensável se a gente apresenta o cálculo, que a gente já mostrou que existe margem ali para discutir um cenário sem que ultrapasse o teto, então a gente não precisaria renunciar. E daí, nesse caso, a pessoa acaba perdendo, né? Ela entra sem fazer os cálculos, junto o termo de renúncia, descobre lá no final que perdeu, acabou renunciando um valor que ele nem sabia que tinha renunciado. Então, assim, por isso a importância do cálculo de valor da causa, né? A gente já reforçou bastante aqui. E daí o que acontece? Tem um entendimento que agora já chegou no STJ, acho que já foi afetado como recurso repetitivo. Aqui no TRF da quarta é o IRDR, né? O Instrumento de Resolução de Demandas de Recursos Repetitivos. Não engano, essa sigla, é um instrumento do novo CPC de 2015, que faz recurso repetitivo a nível regional,
certo? E aplicou o entendimento que a renúncia, ela só aplica só no momento do ajuizamento da ação. Então, por exemplo, ajuizei a ação. Hoje o teto está dando 62 mil, né? O teto do juizado, 60 salários mínimos. Ajuizei a ação. Tinha 60 mil de parcelas, né? Com vencidas mais vencedas, daria 60 mil. Só que quanto está correndo o processo, a gente sabe que o processo demora 1 ou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, as parcelas continuam vencendo. Aí a questão é a seguinte, a renúncia, ela se aplica só na data de ajuizamento da ação. Inclusive, o termo de renúncia que você usa, é bom que conste isso, né, que o segurado renuncia as parcelas que excederem, né, as vencidas e as vencedas que excederem a 60 salários mínimos na data de ajuizamento da ação, para reforçar esse entendimento, que a renúncia foi feita nesse momento. Então, as parcelas vão continuar vencendo no meio do processo. E essas parcelas que continuam vencendo podem entrar no cálculo de liquidação. E o que justifica isso, que na própria lei 10.259, né, que é dos juizados, se não me engano é isso, que é a lei dos juizados federais de 2001, ela fala que... O início é 10, o resto eu não lembro. Mas eu olho aqui. Eu não lembro o artigo agora também de cabeça, mas ela fala que o segurado pode fazer uma segunda renúncia durante a liquidação. Então, a lógica, né, o julgamento, ele explica isso mais detalhadamente, mas a lógica é essa, poxa, mas se está falando lá na lei que ele, na hora da execução, ele pode fazer uma segunda renúncia, qual seria o sentido de você limitar a execução sempre ao teto dos 60 salários mínimos? Por que existia essa previsão legal? Entendeu? Então, pode renunciar a qualquer momento, né? Exatamente. Então, por isso, então, que as parcelas que vão vencendo no decurso do processo, elas entram também no cálculo de liquidação. Então, não é porque você entrou com a ação, estou resumindo essa dica, né? Não é porque você entrou com a ação no juizado que a condenação vai ser 60 salários mínimos sempre, tá? Inclusive, é bom orientar o cliente disso, porque às vezes também escuta a informação errada. Tem um post que eu conto essa história, inclusive, que eu comentei lá da época do juizado. Foi uma história real, eu vi acontecendo e deu muita dó, assim, porque, sim, a gente entende que era uma prática até da advocacia, mas hoje esse cenário está mudando, os advogados estão conquistando mais autonomia para fazer os cálculos, né, que é o nosso exemplo aqui, né, eu Leus ali que também usa o CJ, muitos colegas aqui que já têm a prática, o hábito de fazer os cálculos sozinho, ou com ajuda, né, com ajuda, né, a gente se ajuda, tem ajuda do suporte, o pessoal fantástico lá do suporte que dá uma mão para quem usa o CJ. E é importante a gente assumir esse protagonismo dos cálculos, desde o começo da ação, para analisar até a execução. Acho que faz muita diferença, né, Elias? Gente, porque se você abrir mão do valor porque excedeu, você tem que pensar, né? Você vai abrir mão de 20 mil reais, né? Porque você podia ter feito um cálculo ali antes de entrar no processo. E é ótimo essa dica que você deu aí de colocar no termo de renúncia, porque não faz sentido. Tem processo que demora 5 anos. O processo de aposentadoria especial leva de 1 a 5 anos. Quando terminar o processo, com certeza você deu o valor do juizado. Né? Então, não faz muito sentido na minha cabeça também. Mas vocês têm um entendimento do tribunal de vocês é sempre melhor em todas as questões, né? Sim, é um entendimento mais amplo, mais social, né? O TRF da Quarta é bem conhecido por ser vanguardista, assim, nesses entendimentos. Inclusive, esse que eu comentei em algum momento, acho que foi no primeiro bloco da tese da penosidade, na aposentadoria especial, é o entendimento aqui da Quarta. Bom, acho que a gente vai caminhando para o final, né? Já está dando quase 2 horas de live. 2 horas de live. Mas está gostoso. Obrigado, pessoal, por quem ficou até agora, quem está acompanhando aí, fiel. Muito legal, muito boa essa experiência. Muito gostoso, né? Como a gente comentou ali, compartilhar todo esse conhecimento. Mas nesse momento, né, de pandemia, está todo mundo podendo parar um pouquinho mais para estudar, poder se dedicar um pouquinho mais para os cálculos, né? É um momento bom para a gente trocar essas experiências. O previdenciário está uma loucura, né? Cada dia uma portaria nova, uma lei nova. E no meio de tudo isso também a gente tem que achar um espacinho para estudar os cálculos, porque não adianta nada a gente se matar para conseguir o benefício, né? E chegar lá na hora da execução e perder dinheiro. Né? Então é muito importante a gente assumir o protagonismo dos cálculos previdenciários. Eles parecem um monstrinho, assim, mas eles são bonzinhos, assim. Você fazer um carinho, assim, os cálculos previdenciários eles mostram que eles são só um cachorrinho, assim, que dá aquele latido, mas se você fizer um carinho, ele é bonzinho, ele vai mostrar para ele que é fácil.
Que é só dar um abraço. Chega mais assim. próximo dele, né? Para poder ficar junto e para te ajudar. Exatamente. Né? Porque... Tem que fazer um carinho nisso, né? Foi muito bom essa coisa dos advogados. Meu irmão fala, né? Meu irmão é contador, ele fala todos os dias. Você, para ser uma advogada de verdade, desde quando eu me formei, porque ele, assim, ele é o meu maior fã ele acha que eu sou Deus agora que eu sou advogado. Que legal. Ele é contador, viu? Só porque eu sou irmã mais velha. Aí ele fala, eu já estudei velha, né? Ele achou que eu não ia conseguir passar na ordem, essas coisas. Ele fala, você, para ser advogada, você tem que dominar os cálculos, você tem que saber, pelo menos. Você não precisa fazer, mas tem que saber para corrigir. Você tem que saber fazer as guias. Ai, meu Deus do céu. Depois a gente aprende, vai aprender na raça. Mas ele sempre fala, você tem que saber o passo a passo. Se você não souber o passo a passo, como é que você vai pedir para alguém fazer para você se você não sabe? Mesmo que você tenha quem faça, você tem que saber por onde começar. Não tem que saber tudo, mas tem que ter uma noção. E muito inspirador essa história aí, né? Começou a estudar depois e um pouco mais tarde, mas é a prova que a gente consegue, né? Nunca é tarde para começar. E o pessoal perguntou ali, eu dei o exemplo do cachorrinho. Não, depois que você faz o carinho, o cálculo previdenciário não morde, não. Você abraça ele, é um passeio assim confortável. É só amor e carinho. Obrigado aí, pessoal. Todo mundo que ficou até agora, que está acompanhando a gente aí. Vocês são demais, vocês são incríveis. Obrigado mesmo aí por ter aguentado todo esse tempo aí com a gente. A gente agradece, né, por poder dividir experiência aqui, pelas perguntas, né? Obrigado, Eleusa, pelo convite. Foi muito legal. Vamos fazer mais? Eu adorei. Obrigado a vocês, viu? Eu vou terminar, não vamos segurar o pessoal mais, né? Vou terminar falando uma coisa que meu tio sempre fala. E eu vou estender para todas as pessoas, não só para os advogados. O advogado não pode sofrer de solidão intelectual. Para todos nós. Nós não podemos sofrer de solidão intelectual. Seja na área que for contador, que eu vi que nós temos contador aí, o Sidney, que vai ter uma live comigo amanhã. Seja um psicólogo, gente. Se juntem, se agreguem, porque se tiver alguém para você perguntar alguma coisa que você pode saber, mas às vezes você precisa de alguém só para falar, você está certo. Então, vamos levar bem a fundo essa frase dele. Advogado não pode sofrer de solidão intelectual. Termino com essa frase. Sensacional. Eu gostei demais. Vou adotar para a vida. O último coraçãozinho. Faça um print aí. Obrigada. Depois manda para a Eleusa, que ela sempre salva, né? Obrigadão, gente, pela presença. Eleusa, muito obrigado. A gente se encontra aí numa próxima live. Sigam o perfil da doutora Eleusa, tem bastante conteúdo legal lá, né? E sigam também, continuem acompanhando o Cálculo Jurídico, bastante material legal vindo por aí. E vocês vão... Fiquem, aguardem, tem bastante coisa legal ainda que a gente vai mandar essa semana. Obrigadão, pessoal, até a próxima. Obrigadão por todo mundo que ficou aí. Obrigado, Eleusa, mais uma vez. E a gente se vê numa próxima live. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.